Boa noite, gente. Meu nome é João Vitor. Junto com a Aline, nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre estabilidade de taludes, na nossa disciplina de Mecânica de Solos 2. Pode passar. Bom, para realizar esse trabalho, foi necessário alguns serviços preliminares antes da análise, como o levantamento topográfico do terreno, para que seja possível representar graficamente a geometria da área de estudo, de ensaio SPT, que basicamente é o estudo do solo para identificar os tipos de solo a serem estudados e o nível do lençol freático, coleta de amostras dos blocos indeformados e também dos seus ensaios de laboratório. Pode passar. Bom, o método de Philens, juntamente com o método de Bichot, eles são chamados de método das fatias, sendo os mais utilizados para o estudo de estabilidade de taludes. O método de fatia, eles consistem em dividir o talude em fatias de base com material único. As tensões da base são geradas pelo peso da fatia. Então, calcula-se o equilíbrio do conjunto pela equação de equilíbrio em relação ao centro do círculo. E para calcular o equilíbrio das forças, elas devem ser feitas na direção normal e na tangencial, em relação à superfície de ruptura. Com isso, a força normal ela pode ser descrita na seguinte equação, como se mostra no slide aí. Onde o W é a força das lamelas, X e E as forças intermelares, e o ângulo alfa é o ângulo entre o centro dos círculos de ruptura e o eixo da força-peso da lamela. Já no método de Bichot modificado, ele é um método semelhante ao de Philens, porém é levado em consideração os efeitos de outras lamelas. Basicamente, as forças de interação entre as fatias, elas são horizontais e se anulam, desprezando as forças tangenciais entre elas. E, com isso, o equilíbrio de forças é exercido na vertical. Então, chegamos na seguinte fórmula para calcular o fator de segurança. Pode passar. Bom, os dados recebidos para a realização da análise, elas foram feitas, né, a partir da topografia do terreno e um ensaio SPT da encosta, além do resultado de laboratório de um bloco indeformado, mostrado nas figuras abaixo. Pode passar. Bom, na seção 3, foi escolhida para realizar a análise da estabilidade do talude e com o resultado da mesma juntamente com seu levantamento topográfico. Então, foi possível traçar um perfil geotécnico no software GeoSlope. Basicamente, o ensaio SPT3, a gente verificou uma camada de argila arenosa, amarela média, como o primeiro solo, né, representado em verde no desenho, silt arenoso variegado em vermelho, pouco compacto, após com uma cor roxa. E depois, silt arenoso variegado em amarelo, pouca mediante compacto, representado na cor amarela. E, por último, pedras e pedregulhos impenetráveis à percussão da cor cinza. O software GeoSlope, ele analisa 3 solos na versão do estudante. Então, com isso, a gente teve, né, que o último solo ele teve que ser desconsiderado. E o nível da água ele foi obtido pela análise SPT, que foi de menos 3,95 metros. E ela teve que ser representada na linha tracejada azul. Pode passar. Para definir os parâmetros a serem utilizados, foi utilizado o resultado de laboratório do bloco indeformado para a camada de argila. Para o silt pouco compacto e pouco a médio compacto, após buscas na literatura, foi possível montar a tabela abaixo com as propriedades adotadas. O peso específico da argila arenosa amarela média foi 16,5, a coesão efetiva foi 8,9 e o ângulo de atrito foi 28. Para o silt arenoso variegado pouco compacto, o peso específico foi 19, a coesão efetiva foi 15 e o ângulo de atrito foi 29,4.
Para o silt arenoso pouco compacto a medianamente compacto, o peso específico foi 19,5, a coesão efetiva foi 20 e o ângulo de atrito foi 33,4. A partir do perfil geotécnico, foi utilizado o programa GeoSlope no método de Fellenius para a determinação da superfície de ruptura do talude, conforme a figura. E assim obtivemos a superfície de ruptura com o menor coeficiente de segurança, que é de 1,341. E assim, foi analisado manualmente pelo AutoCAD e por meio de uma planilha Excel, com o objetivo de atingir valores similares aos apresentados pelo programa computacional. O talude teve sua superfície de ruptura dividida em 8 fatias para o cálculo do fator de segurança. Com o talude desenhado no AutoCAD, conseguimos coletar os dados necessários para criar a tabela e fazer o cálculo manual pelo método de Fellenius. A superfície de ruptura, em sua maioria, ficou entre os dois tipos de solo. Então, conforme os slides da professora, foi considerado somente a primeira e a última fatia com os parâmetros de coesão e ângulo de atrito do solo 1 e o restante com os parâmetros do solo 2. E assim obtivemos o fator de segurança de 1,285, o que teve um erro de 4% do obtido pelo GeoSlope. Para uma análise mais completa, nós fizemos duas variações da linha piezométrica. As figuras nos mostram o FS caso o nível freático fosse de menos 2 metros e de menos 6 metros. O FS obtido foi de 1,135 para o primeiro caso e de 1,395 para o segundo. No primeiro caso, a superfície de ruptura permaneceu a mesma, porém, com o talude abaixo do fator de segurança recomendado, nos mostrando que um solo com o nível de água próximo ao nível do terreno tende a ter escorregamentos, que é os casos mais comuns no Brasil hoje de deslizamentos de terra. Enquanto que, quando o nível freático foi rebaixado para menos 6 metros do nível do terreno, a sua superfície de ruptura mudou e o seu fator de segurança é aceitável. Assim concluímos que a escolha dos parâmetros e dos métodos utilizados influencia no resultado final. O nível da água influenciou também nos resultados, conforme a análise posterior da variação do nível freático, e pode-se perceber também uma boa precisão do método manualmente feito, visto que o resultado do GeoSlope foi próximo do valor obtido por meio da planilha do Excel. Lembrando que essa análise feita seria mais efetiva se existissem mais ensaios SPT ao longo da seção 3 para a determinação das camadas de solo. Também os parâmetros de coesão, ângulo de atrito e peso específico do solo foram estimados com base em tabelas na literatura. E para um resultado mais satisfatório, se faria necessidade de testes em laboratório para sabermos os verdadeiros parâmetros. Obrigada!